Graça e a paz, irmãos. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Uma palavra que eu tenho certeza que vai de encontro com a sua necessidade. Eu queria te desafiar neste momento a pegar a sua Bíblia e a separar esses minutos para estarmos meditando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre compreendendo a vontade de Deus. Esse é um assunto que muitas vezes nos causa dúvida e as pessoas muitas vezes não sabem muito bem qual é o propósito de Deus para a sua vida, qual é a vontade de Deus para a sua vida. São perguntas que frequentemente nós temos que responder. E as pessoas às vezes passam anos sem compreender aquilo que Deus espera e quer que ela faça. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no verso do 15 ao 17. Será o texto aí base que nós estaremos meditando a respeito daquilo que o Senhor quer falar conosco. A palavra do Senhor diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela foi escrita durante o período da prisão que Paulo passou em Roma, isso por volta do ano 60, 61 depois de Cristo. O contexto da carta está relacionado à igreja de Éfeso, uma cidade da província romana da Ásia Menor, a atual Turquia. Paulo passa cerca de 3 anos ministrando e estabelecendo uma comunidade cristã lá durante a sua viagem missionária. E o propósito da carta é encorajar e fortalecer os crentes em sua fé, instruindo-os em doutrinas e princípios cristãos fundamentais. Como nós acabamos de ler agora, eu queria fazer uma pergunta. Você tem tomado cuidado com a maneira como você tem vivido? Nós podemos perceber que no texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo dá 3 conselhos. Ele diz: tenham cuidado, não sejam insensatos. E ele diz também: aproveitem as oportunidades. E no verso 17, que nós lemos, ele diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Você já sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Você já se preocupou em tentar descobrir o que o Senhor espera, o que o Senhor quer de você? O Senhor tem um plano, Ele tem um propósito para mim e para a sua vida. E um plano, ele é geral. Ele vai servir para todas as pessoas que são salvas em Cristo Jesus. Mas existem também planos específicos, propósitos específicos. E neste dia eu queria perguntar para você: como você tem se relacionado com Deus? O que tem te feito buscar a Deus? O que tem te feito entrar na presença de Deus? A maioria das pessoas, elas buscam a Deus simplesmente por causa de uma necessidade. E infelizmente, essa é uma realidade. As pessoas, quando estão passando por uma luta, por uma necessidade, quando estão precisando de uma solução, algo que possa resolver um problema na sua vida, tendem a se inclinar para Deus, tendem a se preocupar com a sua vida espiritual, tendem a desejar estar na presença de Deus. E buscam então, através da oração, através do culto, através da leitura da palavra, uma solução para o seu problema. Mas aquilo que o Senhor espera da minha e da sua vida não pode se limitar apenas a alguns breves momentos em que Ele virá para resolver problemas. Apesar dele sim fazer isso, dele nos atender, dele ouvir as nossas preces, do Senhor estar preocupado com aquilo que nós temos de problemas para resolver, Ele tem uma expectativa maior. Talvez você já tenha ouvido algumas pessoas dizerem assim: olha, eu vou me preocupar com esse negócio de buscar a Deus, de compreender um pouco mais,
a respeito da minha vida espiritual quando eu tiver uma idade mais avançada. Eu sou muito jovem, né? Eu estou muito novo ainda para me preocupar com essas coisas. E eu queria dizer para você que isso é um erro. Se você pensa assim, você está cometendo um erro, porque existem planos e propósitos que precisam ser cumpridos na sua vida. E o quanto antes você descobrir quais são esses planos, mais rápido você poderá se movimentar na direção para que eles possam se realizar. A palavra do Senhor em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 1, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis, e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação nele. O tempo de buscar o Senhor é hoje. O dia de buscar essa compreensão é hoje. O Senhor espera que eu e você tenhamos uma atitude que nos leve a nos relacionar com Ele, não apenas como alguém que pode resolver problemas. Quando somos jovens, nós vivemos como se a vida fosse durar para sempre. Quantas vezes nós nos lembramos de Deus quando tudo está bem? Normalmente, quando tudo está indo relativamente bem, nós tendemos a nos afastar do Senhor. Nós tendemos a esfriar na fé. Nós tendemos a relativizar princípios e propósitos da palavra de Deus. E isso demonstra que nós estamos vivendo longe dos caminhos do Senhor. O Senhor nos criou com um dos principais objetivos, propósitos, que é ter comunhão conosco. O Senhor espera, meu irmão, minha irmã, que nós tenhamos um desejo de uma busca contínua ao Senhor. Ele quer se revelar, e o propósito e o processo se dá da seguinte forma: nós buscamos a Deus e Ele se revela a nós. Quando Deus cria o homem lá no Jardim do Éden, Ele gostaria e pretendia que nós tivéssemos comunhão com Ele. Isso acontecia antes da queda, quando o Senhor todos os dias, a palavra diz, na viração do dia, vinha para se relacionar, para falar ali com Adão e com Eva. Mas, após o pecado, houve um distanciamento. E hoje em dia nós tendemos a nos relacionar com Deus através do utilitarismo. O que seria isso? Nós buscamos satisfazer uma necessidade, buscamos satisfazer um interesse próprio, um benefício próprio. E quando nós temos esse benefício satisfeito, quando nós temos esse desejo atendido, a tendência é que nós nos afastemos do Senhor. E você que é pai, você que é mãe, você sabe o que eu estou dizendo. Muitas vezes os nossos filhos se aproximam. E a forma como eles se aproximam, nós já temos essa percepção. Nós já sabemos de que eles estão querendo algo. E muitas vezes nós dizemos, fala logo o que você quer. O que você está querendo? O que você está precisando? E apesar de ser uma aproximação por interesse, nós jamais deixamos de receber os nossos filhos e dentro das nossas capacidades também de atender aquilo que ele está pedindo. Com Deus não é diferente, meu irmão. Quando nós nos aproximamos do Senhor, buscando algo apenas, e eu não estou dizendo aqui, entenda, que você não possa se aproximar de Deus para buscar uma necessidade, talvez uma necessidade física, um problema financeiro, talvez uma necessidade física ainda na área da saúde, um problema de saúde, de relacionamento, algo espiritual. Não há problema você buscar a Deus por essas coisas, porém, você precisa entender que a sua única motivação não pode ser isso. Nós não podemos nos aproximar do Senhor apenas para buscar algo que nos satisfaça, que resolva um problema nosso. Porque eu tenho certeza que você, como pai, como mãe, fica triste quando vê que o interesse do seu filho em se aproximar de você, em te dar um abraço, em te dar um beijo, em falar umas palavras carinhosas, se resume apenas ao fato de que ele quer tirar algo de você. E a partir do momento que ele recebe aquilo que ele estava procurando, ele se afasta. Você deseja ter com seu filho, com sua filha, um relacionamento íntimo de amor. E o Senhor também espera isso de mim e de você. É esse o desejo que Ele tem. Que nós possamos nos aproximar dEle para conhecê-lo.
para buscar a sua presença, para ter comunhão, para se relacionar com Ele. Eu queria fazer uma pergunta, um questionamento para você, para te levar a uma reflexão. O que tem te levado a buscar a Deus? É a necessidade ou a oportunidade? Nós precisamos compreender que o relacionamento, a vida com Deus, a vida cristã, ela não se resume apenas à busca de bênçãos, mas o Senhor espera mais de mim e de você. E nós temos que sair desse patamar, desse estágio inicial, que talvez até no início de um relacionamento com Deus ele se justifique, porque você ainda não conhece a Deus, você ainda não sabe quem é, o que é e o que Ele espera de você. Porém, com o passar dos tempos, isso precisa mudar. Nós precisamos avançar, evoluir no nosso relacionamento. E precisamos buscar uma proximidade maior. Precisamos ter dentro de nós um desejo de estarmos na presença do Pai e de buscarmos a sua face pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Esse interesse egoísta, esse desejo egoísta, esse utilitarismo, guarde bem essa palavra, meu irmão, minha irmã, utilitarismo, essa busca por aquilo que pode ser proporcionado, ela não pode permanecer na nossa vida e no nosso relacionamento cristão se nós realmente desejamos compreender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Qual é o desejo de Deus para mim e para a sua vida? Existem vários, mas eu queria destacar esse que nós já falamos, que é o de ter comunhão, de ter relacionamento. O Senhor quer que você o busque pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele pode te dar. Quando nós falamos de necessidade versus oportunidade, eu gostaria de destacar aqui algumas oportunidades que foram nos dadas, e que a partir do momento que nós compreendemos essa revelação, nós precisamos aproveitar essas oportunidades. O apóstolo Paulo disse, no verso 17, nós acabamos de ler, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós tenhamos uma vida próxima dele e um crescimento nesse relacionamento. Uma busca íntima pelo Senhor, para que nós possamos verdadeiramente cumprir o propósito pelo qual Ele tem nos chamado. A oportunidade. Quantas oportunidades o Senhor tem nos dado? E eu gostaria de destacar aqui algumas. Em João, no capítulo 1, no verso 12, a palavra do Senhor diz assim: mas todos aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Veja só, nós precisamos compreender esse texto. O Senhor tinha um pacto com Israel, o Senhor tinha uma aliança com Israel. O Senhor tinha planos e propósitos para o povo que era escolhido. Porém, quando Ele envia o seu Filho para morrer naquela cruz, em nosso lugar, para pagar os nossos pecados, Ele nos dá uma oportunidade de nós sermos chamados filhos de Deus, de nós nos relacionarmos com Jesus e fazermos parte agora da família de Deus. E isso é algo grandioso. Não é apenas a resposta de uma oração, mas é todo um plano para a eternidade, de uma oportunidade que está se abrindo, que está se estabelecendo na minha e na sua vida. E muitas vezes nós estamos preocupados apenas com as coisas terrenas. Nós estamos muitas vezes preocupados apenas em solucionar problemas passageiros e terrenos, quando o plano do Senhor para mim e para a sua vida é algo maior, é algo grandioso, é algo que vai durar a eternidade toda. E enquanto eu e você não compreendermos essa verdade, nós vamos viver essa vida mesquinha, essa vida rasteira, essa vida superficial na nossa espiritualidade. Muitas pessoas chegam até nós e dizem: pastor, por que eu não cresço espiritualmente? Por que eu não consigo avançar? Por que eu não consigo evoluir? Eu gostaria de pregar como o Senhor prega, eu gostaria de orar como aquela irmã ora, eu gostaria de conhecer a Bíblia como aquele outro pastor conhece. Porém, quando nós vamos ver a forma como a pessoa tem se relacionado com Deus, nós percebemos que ela está se relacionando apenas na base do utilitarismo, da religiosidade, onde ela vai uma vez por semana em um culto,
E a Bíblia, ela só pega no próximo domingo. Preciso ir para o culto. Onde está a minha Bíblia? Aí pega a Bíblia e vai para o culto. E muitas vezes, na hora da ministração, nem abre a Bíblia. O pastor fala, vamos abrir a Bíblia em tal lugar. E ele não sabe onde que é aquele livro, não sabe onde que está, se é no Antigo Testamento, se é no Novo. E aí, quando volta para casa, a Bíblia vai lá para aquele lugarzinho dela e só vai ser aberta de novo no próximo domingo. E então, às vezes, a pessoa não entende por que ela não está crescendo, por que ela não está avançando. Por que as coisas espirituais não acontecem na vida dela? Por que ela ainda não tem esse sentimento, essa compreensão de ser um filho? E como um filho, buscar se relacionar, estar próximo do Pai. Queridos, o Senhor se revela a nós através da sua palavra. O Senhor deixou para nós um testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o testamento é direcionado para aqueles que são herdeiros. E os herdeiros são aqueles que são filhos. É essa a oportunidade que nos é dada. Porém, nós temos buscado apenas as nossas necessidades. A palavra nos fala também, a carta de Paulo aos Gálatas, do capítulo 4, do versículo do 4 ao 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estão sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Outra oportunidade que nos foi dada, de recebermos essa adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Assim, vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por ser filhos, Deus também o tornou herdeiro. Quando eu olho para esse texto, eu vejo a oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu de sermos livres do pecado, de sermos livres da morte. Algo grandioso, algo maravilhoso, algo que nos coloca em um patamar muito mais elevado do que apenas uma simples criatura. Agora Jesus vem e naquela cruz paga os preços pelos meus e pelos seus pecados. Rasga uma dívida, uma escritura, uma promissória que tinha, em que Satanás tinha direito sobre as nossas vidas. Jesus toma da mão de Satanás e crava na cruz. E nos dá uma oportunidade de sermos livres, de sermos regenerados. E como filhos podermos nos aproximar do Pai em amor. Não apenas como alguém que busca algo, não apenas como alguém que deseja ter a satisfação de um problema. E nós sabemos, nós que somos pais, que somos mães, nós sabemos o quanto é gratificante também atender os desejos e as necessidades dos nossos filhos. Muitas vezes o meu filho chega e fala, pai, eu gostaria de comprar um tênis novo. E quando as coisas financeiramente estão tudo bem, está tudo dentro da programação, como é satisfatório você pegar o seu filho, a sua filha, ir lá na loja e escolher o calçado, e ele falar assim, pai, eu gostaria desse, eu achei esse bonito. Normalmente, eles escolhem os mais caros, né? Mas como é satisfatório você poder falar, você gostou desse, filho, filha? Então vamos levar. E daí você olha para o seu filho, para a sua filha, vê aquele sorriso de satisfação, aquela alegria. Como é gratificante também satisfazer e suprir as necessidades dos nossos filhos. E eu creio que quando o Senhor olha para mim e para você e nos vê diante de uma dificuldade, diante de uma necessidade e vê que nós estamos clamando, Ele também tem prazer em nos atender. Ele também tem prazer em suprir as nossas necessidades. Porém, quando o nosso relacionamento se resume a apenas isso é frustrante, isso é triste, porque o Senhor já sabe que assim que Ele nos atender, nós vamos virar as costas, nós vamos esquecê-lo, nós vamos deixá-lo de lado, e só vamos voltar novamente a nos preocupar em orar, e em buscar a sua face, e em falar com Ele, quando surgir uma nova necessidade. Existem tantas coisas, queridos, que o Senhor quer falar conosco. Existe tanta coisa para fazer. A palavra diz que os campos estão brancos, mas estão faltando ceifeiros
que nós deveríamos orar para que o Pai, para que o Senhor mandasse mais trabalhadores, mais ceifeiros. Existem planos e propósitos específicos para mim e para a sua vida, e nós não podemos negligenciar isso, levando uma vida de aparência, buscando bens materiais, buscando riqueza, buscando apenas aquilo que está nesse mundo, porque a nossa vida aqui é passageira e tudo vai ficar. Nós deveríamos nos preocupar com aquilo que é eterno, com aquilo que vai permanecer. Mas muitas vezes nós nos aproximamos do Pai apenas em momentos de necessidade. E o nosso interesse em conhecê-lo, conhecer os seus planos, conhecer os seus propósitos, buscar a sua presença, a sua face, se resume apenas ao utilitarismo. Da mesma forma que eu só procuro um médico quando eu estou doente, da mesma forma que eu só vou na farmácia quando eu preciso comprar um remédio, muitas pessoas têm se relacionado com Deus dessa base, de só buscá-lo quando tem uma necessidade e quando é algo aparentemente que não tem solução. Porque se for algo que talvez eu consiga dar um jeitinho, eu consiga resolver da minha forma aqui, eu vou, antes de buscar a Deus, fazer do meu jeito. Porém, quando eu chego diante de um diagnóstico, olha, para isso não tem cura, para essa doença não tem cura. A sua situação financeira não tem mais jeito, você quebrou, você está no fundo do poço. Isso nos leva a desejar buscar o Senhor. Existem ainda mais propósitos, mais planos do Senhor, e eu gostaria aqui de destacar mais alguns, para que você saia desta palavra refletindo, dessa ministração refletindo como você tem se comportado na sua caminhada, desde o dia em que você levantou a sua mão e aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como você tem se comportado? Qual é o motivo que tem levado você a fazer uma oração, a ler a palavra, a buscar a face do Senhor? Você tem se movido pela necessidade ou você enxergou na palavra oportunidades que o Senhor nos deu, daquilo que era um plano desde o início, porém que começou com os judeus e foi estendido até nós? Oportunidades que nos foram dadas. A palavra do Senhor nos fala em Efésios, no capítulo 5, no verso 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Em Romanos 12, a palavra vai dizer assim, no verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor tem uma vontade, um desejo, um plano, um propósito para mim e para você que é bom, agradável e perfeito. Porém, nós precisamos transformar a nossa mente, precisamos renová-la através da palavra. E se o nosso relacionamento com a palavra de Deus, se o nosso relacionamento com o Senhor se resume apenas a buscar a solução de um problema, esse relacionamento é um relacionamento egoísta. Isso não vai trazer mudança de mente, isso não vai trazer transformação de vida. E isso não vai fazer com que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Veja, querido, o Senhor está dizendo aqui que Ele tem uma vontade que é boa, Ele tem uma vontade que é perfeita, que é agradável, para mim e para a sua vida. Porém, eu preciso ter a minha mente renovada. E o que renova a nossa mente? Nada renova mais a nossa mente do que a palavra do Senhor, do que o nosso relacionamento, do que o nosso contato com Ele, do que a busca pela sua presença, do que estar próximo, do que conhecer ao Senhor. Isso vai fazer com que você possa experimentar essa vontade. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 3 e 5, o Senhor diz assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. É um outro desejo que o Senhor tem para mim e para você, que nós passemos a adotar o padrão daquilo que Ele estabeleceu para nós, e não o padrão do mundo. Hoje as pessoas têm preocupados em estarem em conformidade com aquilo que o mundo tem dito que deve ser, a forma que o mundo tem estabelecido. E o Senhor está dizendo que eu quero que vocês sejam santos, porque eu sou santo. Porém, para que nós pudéssemos ser santos, nós precisamos conhecer o que a palavra de Deus diz a respeito dessas coisas. E ele continua, a leitura aqui de Tessalonicenses, ele diz assim, abstenham-se da imoralidade sexual,
cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejos desenfreado, como os pagãos que não conhecem a Deus. As pessoas que vivem conforme o mundo dita as regras, da forma como o mundo tem estabelecido o padrão, está dando uma demonstração clara e inequívoca de que ela não conhece a Deus. Porque se ela conhecesse a Deus, ela saberia que não é isso que Deus espera, que não é isso que Deus quer de nós, que não é isso que o Senhor determinou e estabeleceu para nós. 1 Timóteo, no capítulo 2, o verso 3 e 4 diz assim: e isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor e Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O Senhor investiu muito nesse plano. Ele investiu muito no propósito de nos dar a salvação, de nos dar essa afiliação através da adoção. E o investimento dele foi o sacrifício do seu filho na cruz. Ele sacrificou Jesus para que eu e você pudéssemos ter vida. E por isso, o desejo dele, o plano dele, o propósito dele para mim e sua vida é que nós venhamos a nos salvar, que nós venhamos a alcançar essa vida eterna, vivendo eternamente do seu lado, porque ele investiu muito nisso. Ele não investiu apenas para que nós pudéssemos ter orações atendidas de solução de problemas. Ainda que isso venha fazer parte do nosso relacionamento, isso não pode ser o nosso principal objetivo. Isso não pode ser o nosso principal propósito, isso não pode ser o que nos move. Mas, pelo contrário, isso deve ser a consequência de um relacionamento de pai e filho, onde eu tenho a convicção de que, conhecendo o meu pai, eu sei que ele se importa comigo. Eu sei que ele está presente. Eu sei que ele não vai me abandonar, eu sei que ele não vai me deixar passar dificuldades, eu sei que ele vai suprir as minhas necessidades, até mesmo quando eu não abrir a minha boca e clamar. O nosso Deus é um Deus presente, queridos. Ele está constantemente ao nosso lado, esperando uma oportunidade, desejando que nós realmente tenhamos a percepção e o entendimento daquilo que é o propósito que ele tem para as nossas vidas. Colossenses, no capítulo 3, no verso 17, diz assim: e tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. A minha e a sua vida deve ser vivida de uma forma que tudo que nós fizermos, que nós possamos fazer em nome de Jesus, fazer pelo Senhor. Nós estamos aqui, queridos, com uma missão. Nós somos soldados, nós somos trabalhadores, nós estamos aqui para implantar o reino de Deus. Essa foi a grande comissão que o Senhor deixou à igreja, que nós deveríamos ir pregar o evangelho a toda criatura, que nós deveríamos falar do amor dele, que nós deveríamos representar o reino de Deus aqui na terra, que nós deveríamos refletir a glória de Deus, para que as pessoas, ao olharem para nós, não enxerguem nós, mas enxerguem o Senhor refletido em nós, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso comportamento, nas nossas negociações, no nosso trabalho. Porém, muitos têm, ao contrário, envergonhado o nome do Senhor. Muitos têm dado um mau testemunho. Além de não contribuir para a implantação desse reino, têm atrapalhado. E como é triste quando nós ouvimos um testemunho de alguém que diz assim: olha, eu conheço tal pessoa, e aquela pessoa se diz cristã, se diz crente, como eles dizem, e se for para ser crente desse jeito, se for para ser cristão desse jeito, eu prefiro não ser. O Senhor Jesus disse, certa feita, é inevitável que os escândalos venham, mas ai daquele por quem vem o escândalo. O Senhor estava nos advertindo, porque esse escândalo atrapalha, esse escândalo afasta as pessoas daquilo que é o desejo e o propósito de Deus. Queridos, por que você tem buscado a Deus? Por que você tem se aproximado de Deus? Pela necessidade ou pela oportunidade? A minha oração, o meu desejo, é que você reflita um pouco sobre a sua caminhada. Que você possa verdadeiramente, talvez, ter entendido que você tem se aproximado de Deus apenas como um utilitarista, como alguém que quer resolver um problema.
Porém, eu quero te dizer que ainda há tempo de você se arrepender, de você pedir perdão para o Senhor, e Ele, como um pai amoroso que é, está com os braços abertos, esperando que você venha, como um filho que diz: pai, eu errei, eu falhei, me perdoe, porque o meu desejo era egoísta, era interesseiro, mas eu quero me relacionar com o Senhor, eu quero te conhecer, eu quero caminhar contigo, eu quero estar próximo do Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor se revele comigo, eu quero ter comunhão, eu quero saber dos seus planos, dos seus propósitos, e eu quero cumprir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia das vezes em que nós temos sido egoístas. Que nós possamos verdadeiramente buscar ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos proporcionar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos por esta palavra, e essa palavra falou profundamente ao meu coração, porque eu me identifiquei com ela. Quantas vezes eu tenho me apresentado diante do Senhor, simplesmente preocupado com as lutas do dia a dia, com problemas financeiros, com problemas de saúde, com problemas de relacionamento, e muitas vezes tenho me esquecido, Pai, de te buscar pelo que o Senhor é, de separar um tempo do meu dia para estar na tua presença, de separar um tempo do meu dia para te buscar em oração e para te conhecer mais. Pai, que o Senhor possa se revelar a mim, Pai, eu me arrependo desse comportamento, Senhor, e também quero apresentar a vida das pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que o teu Espírito Santo possa gerar, Pai, nos corações, assim como gerou no meu, Pai, o desejo de mudar essa situação, e de te buscar, não por aquilo que o Senhor pode fornecer e resolver, mas que o Senhor possa ser buscado e desejado por aquilo que o Senhor é. Nós colocamos diante de Ti, Pai, essas famílias e pedimos, fala, Pai, com o coração de cada um, transforma, muda, restaura, Pai, e que nós possamos cumprir verdadeiramente o propósito pelo qual o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas, e que a sua vontade se manifeste porque ela é boa, perfeita e agradável. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.